E olá, queridos, tudo bem? A paz do Senhor. Estamos aqui para falar hoje sobre mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade em tempos de crise, mudança de mentalidade em tempos de dificuldade. Eu acredito que o que tira uma pessoa de uma situação de miséria é a mudança de mentalidade. A Bíblia diz que nós não podemos tomar forma deste mundo, mas nós precisamos estar ligado naquilo que é de Deus. Então, hoje nós vamos falar a respeito disso, e eu estarei aqui com o filho espiritual, com um amigo, Júlio Batista, Mas eu acredito que esse assunto ele é muito importante para o dia que nós estamos vivendo, para o momento que nós estamos vivendo. Eu acredito que uma mudança de mentalidade irá nos levar a lugares que nós nunca experimentamos. Então nós vamos falar sobre isso nessa noite. Espero poder compartilhar aí e aprender um pouco mais também sobre esse assunto tão importante, principalmente nesses dias, né? Que a mentalidade nossa está sendo bombardeada, né? Nossa mente está sendo bombardeada. E espero que seja edificante aí para as pessoas que forem alcançadas, né, por esse vídeo. Mas se apresenta e fala aí quantos filhos você tem. Tem um monte, você tem um monte. Fala de que igreja você é. Bom, eu sou casado com a pastora Thaís, 20 anos de casado, 10 anos de Ministério Poder da Palavra. Sou pastor do Ministério Poder da Palavra há 10 anos, caminhando para 11 anos agora. Somos aqui de Mogi mesmo. Hoje nós estamos na igreja do Vila Creu, e tenho 3 filhos que são bonitos igual o pai, que é o Isaac, o Davi e a Ana Júlia, né? E é isso aí, minha família formada por eu, minha esposa e meus 3 filhos. Estamos aí. Amém. Seja bem-vindo e parece aquele programa de Jô Soares, né? Seja bem-vindo, então, aqui ainda não tem o sexteto, né? Mas, não vai me entrevistar não, né? Não, você é um bate-papo, vamos bater um papo aí. Legal. Mas é interessante que eu estava orando a Deus e Deus me deu esse tema, mudança de mentalidade. E sim, parece que é um assunto que a gente sempre fala, metanoia, mudança de mentalidade. Mas enquanto eu orava, Deus, quando Ele me deu esse tema a respeito de mudança de mentalidade, me veio muito forte ao coração que nós, para um tempo novo, nós precisamos ter um novo entendimento para que a gente possa desfrutar desse tempo novo. Sim. Então eu acredito que esse momento que nós estamos vivendo, se nós estivermos com uma mentalidade antiga, pré-pandemia, dificilmente nós vamos conseguir sobreviver à pandemia e talvez seremos inúteis no pós-pandemia. Por que eu digo isso? Porque eu tenho participado de alguns grupos de WhatsApp, participado de conversas, encontro com pessoas, e eu vejo que as pessoas elas estão se movimentando nesses dias com uma mentalidade pré-pandemia, com uma mentalidade de um mundo que existiu há pouco mais de um ano atrás, não entendendo que as coisas mudaram, não entendendo que o mundo que nós estamos vivendo hoje ele é diferente do que o mundo que nós vivemos há um ano atrás, ou há 6 meses atrás, porque há 6 meses atrás nós já estávamos na fase verde e estávamos já bem tranquilos, né, entre aspas. Mas agora nós voltamos a uma fase extremamente restritiva, e não só em Mogi das Cruzes, mas no Brasil todo praticamente. O Brasil todo está praticamente em lockdown, poucos lugares não estão. E só que eu vejo as pessoas se movimentando da mesma maneira no mundo pré-pandemia. Então, e eu me lembrei de uma passagem quando Moisés manda os espias espiar Canaã, e eles voltam aterrorizados, dizendo, lá são gigantes e eles vão nos devorar. E aí alguém vai falar, peraí, cara, não vai devorar vocês. Não vai, nós somos pequenos demais aos olhos deles, somos como gafanhotos, e aos nossos próprios olhos. Ou seja, eles tinham uma mentalidade de escravos, dificilmente eles conseguiriam vencer numa terra nova com essa mentalidade. Sim. Então, Júlio, eu queria que você comentasse a respeito disso. O que você tem visto e pensado a respeito disso nesses dias? Então, pastor, eu confesso que, assim como eu acredito que todo mundo, todas as pessoas hoje estão sendo
estão sendo um alvo, né, de uma guerra, né? Nós estamos vivendo numa guerra. Eu estou encarando esse momento que nós estamos vivendo como um momento de guerra. E é verdade, né? E um inimigo que você não consegue enxergar, você não vê. Você imagina onde ele está, né? Você sabe como ele se move. E ainda assim, né, não é certeza, né, de como ele se move. Né? Então, eu vejo que... Vou falar dentro da minha casa, porque hoje nós estamos fechados, né? E dentro da minha casa eu percebi que existiu e existe vamos falar assim, uma opressão em cima da nossa mente relacionado a quem nós somos. Que eu acredito que é o que mais está mexendo com a gente hoje. Quem nós somos, né? Ontem nós poderíamos fazer o que quiser, ir para onde quiser, poderíamos abrir nossos comércios, comprar o que quisesse, né? Você pode tudo, como o senhor também é formado em coaching, né? E sabe que o processo de coaching diz que você pode ter tudo o que você quiser, e hoje você não pode. Hoje tem um monte de coisa que está... Então, na nossa mentalidade, assim, eu acredito que o grande impacto está sendo assim, quem somos nós? Do que somos capazes mesmo o que somos capazes de fazer e de realizar? Que entrou um vírus no nosso ambiente e mudou toda a nossa cultura, né? Mudou todo o nosso comportamento. E como que nós resolvemos agora nos ver, nos enxergar dentro desse ambiente? Porque eu acredito que esses espias aí que foram àquela terra, eles viram que a terra era boa. Eles viram que tinha coisa positiva lá dentro. Se a gente vencer esse gigante, nós vamos conseguir entrar numa terra maravilhosa. Como eu acredito que nós vamos viver coisas maravilhosas depois dessa pandemia. Eu acredito que o mundo inteiro vai se levantar de um jeito maravilhoso. Só que muita gente vai ser impactada por esse sentimento de quem eu sou, né? Qual que realmente é o meu poder, a minha autoridade sobre a vida. E começar a refletir sobre isso. Eu acredito que, assim como esses espias, né, que enxergaram só o lado negativo do momento que eles estavam vivendo, tem muita gente que está olhando desse jeito, e a gente precisa contribuir agora, de alguma forma, com uma palavra, com uma mudança de mentalidade, para que as pessoas, né, viram a chave na mente aí para entender que isso aí vai contribuir para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, essa guerra aí. E é interessante que a palavra metanoia, né, ela vem do grego, e é interessante que o meta, quando a gente divide essa palavra metanoia, ele está falando de meta, algo, além de algo, né? O meta, ele é algo maior, ele é algo grande, e o noia, ele fala a respeito de mente e razão. Então, na verdade, quando a gente está falando de mudança de mentalidade, está querendo falar bem claramente assim, que a nossa mente seja maior do que o momento que nós estamos vivendo. Que a nossa mente esteja além de toda essa situação terrena que nós estamos vivendo. E é interessante que esses dias, enquanto eu orava, me veio aquelas passagens bíblicas que normalmente lá, de Gideão, que Deus desbaratinava o inimigo e eles brigavam entre si mesmo, e Deus dava vitória a Israel. E eu enxergava isso nesses dias com o povo de Deus. Eu falei, o povo de Deus é como se o inimigo tivesse soltado uma raposa no arraial, né? É como se o inimigo tivesse gerado confusão e as pessoas estão se degladiando nesses dias, não entendendo que o verdadeiro inimigo é outro. Mas porque ainda estão lutando com armas de um mundo pré-pandemia, de um mundo que era completamente diferente, como você disse. Um mundo completamente diferente que nós víamos, nós comprávamos, nós vendíamos, nós casávamos, nós dávamos em casamento, estávamos em festa, e hoje nada disso mais acontece. E é interessante que nós perdemos o foco de quem realmente é o nosso inimigo. É interessante que uma vez eu ouvi a respeito do leão. O leão, ele é um animal unifocal. O leão, ele foca numa coisa e nada tira o foco do leão. Por isso que quando o domador ele vai domar um leão, ele pega lá uma cadeira e um chicote, né? E ele faz o leão ficar olhando para a cadeira enquanto ele ele bate daqui. Porque ele sabe que o leão é um animal de foco. Ele foca naquilo, ele sai na caçada e na perseguição até derrubar o inimigo, ou enfim. Sim. Foca no inimigo, né? Isso. No adversário, agora, no alvo. No alvo. E agora é interessante que eu me lembrei da palavra de Romanos, capítulo 12, que fala:
não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que então você experimente. Ou seja, eu só vou experimentar o que é bom, agradável e perfeito. Eu só vou experimentar as coisas grandiosas de Deus quando eu mudar o meu jeito de pensar. Então eu acredito, Júlio, que o maior desafio hoje é nós buscarmos em Deus entender qual é o tempo que nós estamos vivendo e o momento que nós estamos inseridos. Né? Eu acho que esse é o maior desafio nos dias de hoje. O que você acha a respeito disso, né? O que você pensa a respeito disso? Inclusive, pastor, quando o senhor me fez o convite, hoje, eu na hora, me veio Romanos 12 na cabeça, na hora da renovação da mente, né? Porque tudo começa com um pensamento novo, né? E eu lembro que há pouco tempo atrás, nós estávamos fazendo um estudo bíblico justamente sobre tirar um pensamento ruim ou um sentimento ruim de dentro de nós. Como arrancar? Como tirar isso, né? Como vencer isso? Porque o pensamento a gente não consegue dominar, certo? O pensamento ele é influenciado. Né? A gente usa até o exemplo de, não pensa num ovo cozido. E a pessoa não tem jeito. Você falou a palavra, você influenciou o pensamento. Né? E o que nós estamos vendo? Muitas palavras negativas, muita coisa ruim, Então, é pensamento ruim o tempo todo, pensamento ruim o tempo todo. E como saquear aquilo, como arrancar aquilo de dentro, né? E nós lembramos do que Jesus falou, quando falaram que Jesus estava expulsando demônio por Beelzebu. Ele falou, se tem um guarda, um homem armado, né, armado até os dentes na porta da sua casa, protegendo sua casa, e chega um mais poderoso do que ele, com mais armamento do que ele, né, com certeza aquele homem será vencido. Então, eu acredito que a única forma de vencer tudo aquilo que é negativo, que vem contra a nossa vida, é trazendo alguma coisa positiva mais forte, entende? Com mais autoridade, com mais poder. E aí é onde eu acredito que entra a palavra de Deus. Porque ela tem esse poder de transformar a nossa mente. Ela tem esse poder de... Não vai arrancar o pensamento negativo, o pensamento negativo nunca vai parar de vir à nossa mente, mas quando ele chegar, vai ter um pensamento mais forte, né? E uma ideia que não é nossa, vem de Deus, muito mais forte do que aquela. E aí aquela cai por terra na hora. Por quê? A outra ideia que nós acreditamos nela também, ela acaba derrubando aquele adversário, porque um pensamento negativo é como um inimigo mesmo, né, que fica te impulsionando a agir de uma forma negativa, com medo, com traumas, e você acaba ficando travado. E quando vem a palavra, quando você deixa a palavra de Deus entrar e começa a agir por ela, você começa a vencer esse pensamento, a vencer. E vai vencendo. Ele não vai sair dali não, mas você vai vencer ele, você vai desmaiar ele todos os dias. Né? Até chegar uma hora que ele vai falar, não dá mais para vencer esse cara. Toda vez que eu me levanto contra ele, ele vem com esse soldado mais forte do que eu e ele me derruba. Né? Então eu acredito que esse é o processo. Esses dias eu vi um pastor falar sobre nós criarmos o movimento DST. São demônios sem teto, né? Expulsando mesmo esses demônios da nossa mente, né? Porque a crise, ou ela nos forma ou ela nos deforma. E esse momento que nós estamos vivendo é muito pontual para isso. Muitas pessoas serão formadas ou forjadas por meio dessa dificuldade. Outras serão deformadas por causa desse momento difícil que nós estamos vivendo. Mas é muito isso a respeito desse ataque na mente. Como se livrar desse ataque na mente constante e diário? Porque são flechas. Né? São flechas que o inimigo lança. Muitos monstros nós criamos, outros tantos são malignos. Então nós precisamos identificar em Deus quais são os monstros que nós criamos e quais são os monstros que Satanás mesmo nos envia para nos atormentar. Como definir isso ou identificar isso? O que não pertence a Deus é destrutivo, né? Todo pensamento, inclusive a palavra diz assim, que saia da vossa boca somente aquilo que promove edificação. Ou seja, o que constrói, o que edifica, o que traz benefício para as pessoas ouvirem, isso é bom. O que destrói, o que corrói, né, o que machuca, o que fere,
isso tudo não vem de Deus. Ou é nosso, né? Ou é do inimigo diretamente dele, ou é influência dele. Porque até o nosso pecado hoje, nós somos influenciados por ele, né? Uhum. Então, às vezes eu falo assim, a pessoa não está agindo daquele jeito porque ela está endemoniada, está agindo daquele jeito porque ela está sendo influenciada pelo inimigo. Está agindo como o diabo em pessoa agiria. Né? Então, eu acredito que a nossa influência, ela precisa vir de Deus. Precisa vir da palavra de Deus. E essa, com certeza, é construtiva. Com certeza. A diferença entre o que é nosso... É igual aquela história do pica-pau, né? Pica-pau é da nossa época. Né? Não sei se o pessoal que está aí vai lembrar do pica-pau. O pica-pau tinha lá um anjinho, né? De um lado e um demoninho do outro, falando para ele, né? O anjinho falando, não, faz isso aqui, coisa boa. Aí o demoninho tá... E tinha hora que o anjinho se enfesava com o demoninho, saía do lado do ombro dele aqui, corria lá e tacava uma paulada no demoninho lá e ele agia, o pica-pau agia de forma certa. Mas geralmente era o demoninho que influenciava o pica-pau. Mas eu acredito que dentro desse processo aí que nós precisamos abrir a nossa mente agora para pegar algo mais poderoso, mais forte, para nos influenciar a tomar a decisão certa. É interessante que se ficar só entre nós aqui, não contar para mais ninguém, só os que estão assistindo aqui, né? Tem umas pessoas que você fala assim, essa pessoa é cabeça dura. Não é possível. Né? Parece que ela cisma em agir erroneamente, mesmo se dizendo cristã. Parece que o pensamento da grande maioria nos dias de hoje é mais um pensamento pagão do que um pensamento cristão. Porque o pensamento pagão é o pensamento que leva a crer que toda a força está em mim, que tudo ocorre para o meu bem, né? Que tudo gira em torno de mim. Quando, na verdade, o pensamento cristão é tudo que eu faço e da maneira que eu me movimento sempre é em benefício do meu próximo. E quando eu passo a entender a partir desse ponto, e aí daqui a pouco eu quero falar de alguns textos aqui a respeito de Jesus, mas como que Jesus se movimentava em meio a situações difíceis que ele vivia? Era sempre buscando o benefício do outro. E quando ele beneficiava o outro, ele era beneficiado no que diz respeito aos valores do reino de Deus. Então, é até interessante que tem um texto de 2 Coríntios 4 que diz assim: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então é interessante que o Deus desse século, ele cegou o entendimento do incrédulo. Mas ele não pode cegar o entendimento daquele que diz conhecer a Cristo e que vive uma vida segundo os padrões do reino de Deus. Mas, se nós não entendermos que a nossa mentalidade nesses dias ela precisa ser mudada, nós vamos morrer no nosso próprio mundo. Nós vamos morrer na pequenez da nossa mente, que ficou paralisada há 1 ano e meio atrás. Então, quando eu falo a respeito de um tempo de mudança de mentalidade, é que nós estamos num mundo completamente diferente. Há 3, 4 meses atrás, nós já estávamos vislumbrando um mundo pós-pandemia. E parece que essa neblina voltou a ficar grande de novo e a gente parece que não consegue mais enxergar o mundo pós-pandemia. Porque parece que essa pandemia vai durar por mais algum tempinho ainda. Mas de que maneira nós estamos guerreando nesses dias? Né? Se nós estivermos com a mentalidade que somos gafanhotos e que o gigante está nos devorando, nós vamos definhar um ao outro. Se nós pensarmos a respeito de uma mente incrédula, nós não vamos enxergar saída. E é interessante que eu ouvi um pastor esses dias dizendo que o arrebatamento já começou. Talvez não nos moldes que nós esperássemos que acontecesse, mas a verdade é que algo muito grandioso da parte de Deus já está acontecendo. E nós estamos brigando com nós mesmos e deixando como se, Jesus de lado. Jesus está sinalizando alguma coisa para a igreja e nós passamos o dia todo, a semana toda, trancafiados dentro de casa, assistindo televisão, deixando todo o lixo da televisão entrar dentro da nossa casa. E aí nós estamos vendo um número crescente de pessoas depressivas, com síndrome do pânico, com medo, porque a mente está tão
desculpa a expressão, vazia, que está sendo cheia de qualquer coisa. E eu acredito muito nisso que você falou. Se nós não enchermos a nossa mente com a palavra de Deus, nós vamos morrer nos nossos próprios pensamentos pequenos, como gafanhotos, né? Parece simples, né, pastor? Mas a mudança de mente, a mudança de mentalidade, ela muda a sua ação e, consequentemente, muda o resultado, né? Quando o senhor falou desse tema, eu lembrei também daqueles homens que estavam fora dos muros de Jerusalém, quando Jerusalém foi cercada por um exército, né, um gigantesco exército, e eles não puderam mais plantar e nem colher. E tinha 3 homens do lado de fora que eram leprosos, né? Eles não podiam entrar na cidade, porque os leprosos não entravam na cidade, e eles não podiam ir para o campo, porque no campo estava o exército inimigo, né? E eles ficaram ali vários dias e meses, até que chegou uma hora, né, que eles já estavam certos de que iam morrer, né, porque não tinham o que comer, não podia entrar na cidade, não conseguia comprar nada, se fosse até o exército inimigo ia morrer. Então chegou um momento que eles viram que era só esperar a morte chegar, certo? De repente um deles fala assim, não, peraí, a gente não pode entrar na cidade, certo? Então nós vamos morrer aqui de fome, a cidade também está perecendo em fome, não tem nada para vender para nós jogar pelo muro. Já que nós vamos morrer, então vamos morrer lá no meio do exército inimigo, do que ficar morrendo aqui lentamente, né? Mudou a mentalidade, logo convenceu os outros. Aí os outros 2 se uniram com ele e foram lá para o arraial do inimigo. Quando chegaram lá, estava tudo vazio. Quer dizer, não tinha um soldado. Só que eles fugiram, deixaram lá cavalo com as suas tendas, cheio de comida, cheio de riqueza, cheio de um monte de coisa. E eles se deliciaram e começaram a viver uma nova vida. E daqui a pouco eles comendo, um comendo, o outro comendo. Rapaz, olha o que Deus fez para a gente. E um lembra, né? Fala assim, peraí, nós estamos sendo egoístas. Nós estamos vivendo um momento bom, enquanto os outros ainda estão vivendo na mentalidade de guerra. Então vamos lá e vamos dar notícia. Então olha só como a mudança de mentalidade de uma pessoa mudou a história de uma nação inteira. Então eu acredito, pastor, que essa iniciativa do senhor de buscar, de trazer esse assunto, que seja para 10, 20, 30, 40 pessoas, ou 100, 200, não sei, mas se a nossa mentalidade mudar em relação a como nós podemos agir para extrair algo bom do meio desse processo tão ruim e doloroso que a gente está passando, né? E quem sabe nós amanhã vamos ser as pessoas que vai trazer boas notícias, né? Que vai trazer boas novas, que vai trazer solução para aqueles que realmente estão sofrendo e vão sofrer no pós-pandemia. Porque a pandemia vai acabar, mas o efeito dela, né, vai continuar. E esse efeito é contra ele que a gente vai ter que lutar, porque ele vai estar aqui, ó. Ele não vai estar mais no corpo, né? Vai estar na mente. E é contra esse efeito que a gente tem que lutar. Então eu lembrei dessa história também logo. Eu falei, puxa, fantástico. Mudou uma pessoa, de repente você muda uma nação, uma sociedade, uma família, que seja, né? Para enxergar de uma forma diferente. Que existe como a gente, no meio dessa guerra, se levantar, ao invés de derrubar as pessoas e começar a erguer pessoas junto. Vamos embora, gente, vamos embora. Dá para fazer o inimigo fugir, sair correndo? Não dá. Ele está aí. Então vamos encarar ele, vamos para cima dele. Não vamos morrer, não vamos deixar nossa mente, nossos sonhos, nossos projetos, né? Tudo aquilo que a gente sonhava. E o que a gente tem visto muito, pastor, são pessoas que não sei mais o que eu vou fazer, não sei mais o que eu quero, não sei mais para onde eu vou. Por quê? Porque não sabe, não consegue enxergar como será a nossa vida depois da pandemia. Eu falei isso ano passado, que era tempo das pessoas se reinventarem, né? Eu acredito que os momentos de crise, eles nos levam a momentos de reflexão. Toda crise que Deus permitiu, ou toda situação adversa que Deus permite, é sempre para nos levar a um ponto de reflexão, né? O que está acontecendo? Por que está acontecendo? De que maneira eu estou me portando diante do que está acontecendo? E nós, como cristãos, nós precisamos entender que a nossa mente, como Paulo diz em Romanos 12, ela tem que ser uma mente renovada por meio da palavra de Deus e não por meio de estratégias humanas. Seja o prefeito, o governador, o presidente, seja o pastor de uma igreja, seja um pai de família, todo dia nós temos que tomar decisões na nossa vida.
O problema é quando nós tomamos decisões baseadas na necessidade, decisões baseadas na frustração, decisões baseadas no medo, decisões baseadas em alguma coisa que tem minado as nossas forças. Eu sei que tem hora que nós temos que tomar decisões, como dizem, a toque de caixa, às vezes nós temos que tomar decisões muito rápido, que não dá tempo de consultar ninguém, buscar conselho em ninguém. Mas se nós cativarmos uma vida em Cristo, com uma mentalidade renovada nele, nos momentos de decisões rápidas, nós sempre vamos nos portar conforme Cristo se portava. E é interessante que eu estava pensando a respeito disso. Jesus era o cara, né? Isso é fato. Com todo respeito, mas ele era um cara que se moveu muito além do seu tempo. Algumas pessoas, e uma vez eu preguei até sobre isso, amam atribuir a divindade a Cristo, a Jesus, né? Porque ele era Deus. Mas porque ele era Deus. Sim, ele era Deus, mas ele se movimentava como homem debaixo das leis terrenas. E em momento algum ele desrespeitou o governador porque ele era Deus. Em momento algum ele desrespeitou pai e mãe porque ele era Deus. Como Deus, ele se portou como homem. Como Deus, ele se submeteu a todas as autoridades e a toda a movimentação do tempo presente. Mas uma coisa que chama atenção em Jesus, e quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente vai sempre ver que Jesus se movimentava muito além do seu tempo. As pessoas elas estavam focadas aqui, e Jesus estava olhando lá na frente. Ele estava dizendo, olha, isso que nós estamos passando é temporário. A nossa vida não se resume a uma pandemia. A nossa vida não se resume a esse momento que nós estamos vivendo. Este momento é um momento. Mas momentos bons passam e momentos ruins passam. Mas e se morrermos? Se morrermos, a nossa vida vai estar segura em Cristo para toda a eternidade. Então, se nós não mudarmos o nosso jeito de pensar, nós vamos perecer no mundo que nós estamos vivendo. E é interessante que eu fiquei pensando, né, quando Jesus pensava muito fora da caixa, é que quando ele precisava de algo, ele falava assim, busque para mim um jumentinho. Pô, Jesus, mas como assim, cara? Vai lá. Chega pro cara lá e fala, o mestre está pedindo um jumento. Mas, vamos, vai lá. Se movimenta profeticamente. Então a gente vai vendo Jesus se movimentando muito diferente do pensamento, né? Exatamente. É a mesma coisa que Jesus se movimentando hoje. Ô Júlio, vai lá na Fiat lá, busca uma Toro para mim que eu preciso. Jesus, pelo amor de Deus. Não é assim, não. Vai levar uma chifrada lá. E é interessante que aí eu estava estudando esses dias sobre a multiplicação dos peixes. A primeira e a segunda multiplicação dos peixes. Olha que interessante, como que Jesus ele gosta de contradizer o homem, né? Porque nós fazemos sempre as mesmas coisas do mesmo jeito, porque lá atrás deu certo, então agora vai dar certo também, porque eu já sou perito nisso. Exatamente. E aí Jesus e Deus lá no Antigo Testamento, ele quebrou Davi com isso. Quando Davi saiu para pelejar com os filisteus, orou e Deus falou, vai por aqui. Aí a mesma luta, um poucos dias depois, aí Deus falou, não, agora você não vai por aqui. No pensamento de Davi, mas eu venci por aqui, eu já sei como faz. Não, agora você vai por aqui. E na primeira e na segunda multiplicação de peixes, é interessante que a primeira multiplicação de peixes eram 5.000 homens, 5 pães e 2 peixinhos. Primeira multiplicação, tinha 5.000 homens com suas mulheres e filhos, total de mais ou menos 20.000 pessoas, e Jesus tinha 5 pães e 2 peixes. Alimentou toda a multidão e sobrou 12 cestos. Na segunda multiplicação de pães, tinha 4.000 pessoas. Jesus tinha 7 pães e alguns peixes. E sobraram 7 cestos de alimento. Ou seja, com menos ele fez mais e com mais ele fez menos. Eu entendo que ele fala para nós assim, eu não penso igual vocês pensam, minha cabeça está além de tudo isso. A minha mentalidade não se move de forma igualitária. Nós vivemos um reino celestial. E é isso que Paulo tenta dizer aos Coríntios, né, que é o texto que eu li. O Deus desse século está cegando o entendimento. Para que a glória de Deus não resplandeça. Então nós temos que tomar cuidado porque nós estamos caminhando muito com uma mentalidade terrena numa pandemia que o inimigo é invisível. Né? O que você acha disso?
Isso é verdade. Foi o que eu disse, a nossa mentalidade, ela é caída, né? Nossa mentalidade, ela só vê ela só acredita naquilo que vê, né? E quando a gente só acredita no que vê, nós criamos uma limitação para aquilo que pode vir a acontecer, né? Que é pela fé. E justamente a fé já é o oposto disso, né? Acreditar no que não se vê. Só uma coisa. Mas como acreditar? Pode falar. Não te cortando. Mas você acha que as pessoas hoje estão caminhando menos por fé e Muito mais menos. por vista nesses dias? Muito menos. Eu vou dizer para o senhor, eu vou dizer que eu sou tentado a caminhar assim. Eu sou tentado a caminhar pela vista. Nós somos tentados. E se a gente vacilar, a gente caminha por vista. Né? Essa semana mesmo a gente conversava sobre o rei Asa. O senhor conhece a história do rei Asa. O rei Asa começou pelo Espírito, sabe? Ele teve um problema, uma guerra contra 1 milhão de soldados que se juntaram de um exército inimigo, e ele venceu porque ele foi ao Senhor. Tinha 1 milhão de soldados, aí ele foi à presença do Senhor, orou e falou: Deus, essa guerra não é contra mim, essa guerra é contra o seu nome, e o Senhor precisa entrar nessa guerra. Aí ele orou, venceu a guerra. No segundo exército, que era muito menor do que o exército que ele enfrentou, ele não orou. O que ele fez? Ele pegou as riquezas do templo, levou para um vizinho dele, para um reino vizinho, ofereceu para o rei as riquezas do templo, lugar de oração, lugar de buscar a Deus. Ele pegou aquela riqueza, entregou para o rei e falou: você me ajuda nessa guerra? E por causa dessa atitude, Deus mandou um profeta ir até o rei Asa e dizer para ele: ué, o que aconteceu com você? Lá no começo você começou com fé, orando. Você não viu que Deus te livrou de 1 milhão? Por acaso ele não ia poder te livrar agora do segundo exército? Ou seja, ele caminhou um pouco pelos olhos de Deus, pela fé, pela palavra, né, pela promessa que existia sobre o povo, e depois ele perdeu, começou a olhar, caminhar por vista humana. E eu acredito que nós corremos esse risco também. Né? Declaramos, não, morrer para mim é lucro, né? E aí quando chega a Covid, Deus me livre, Senhor, me livra desse mal, tira, não põe, né? Não deixa isso acontecer comigo, não. Ou seja, nós caminhamos por fé por um período e podemos caminhar por vista humana por outro período. Então eu acredito que hoje, pastor, tem muita gente, mas muita gente mesmo, dentro do meio cristão, que estão declarando, sabe, que minha vida é com fé, minha vida está em Deus, mas que estão desesperados. O que será amanhã, o que vai acontecer, porque, na verdade, está sendo afetado pelo que vê. É muito difícil. Né? É o que você falou, nós somos tentados todos os dias a caminhar pelo que os nossos olhos veem, caminhar pela incredulidade, caminhar pelos nossos medos, e eu falo a partir da minha vida. Né? Quando eu peguei o coronavírus, falei, puxa Deus. E na verdade, quando eu peguei coronavírus, eu falei assim, pisei na bola. Na verdade, eu não falei, poxa Deus, o que aconteceu? Eu tomo tanto cuidado. Não, em algum momento eu deixei de vigiar que essa enfermidade veio sobre mim. E com certeza foi nos momentos de relaxamento, de tirar a máscara, de não passar o álcool gel, de não se distanciar, mais ou menos por isso que você falou. Porque eu comecei a caminhar já segundo os meus olhos, e o negócio está flexibilizando. Né? E uma coisa que a gente precisa entender, que quando a gente tem, ou quando nós temos a nossa mente em Cristo, nós permanecemos firmes e até o fim. Jesus ele não permaneceu firme até certo ponto. A mente de Cristo em nós é nos fortalecer e nos animar todos os dias para nós venhamos permanecer até o fim. Por isso que muitas vezes na Bíblia nós vamos ver o quê? Aquele que persevera até o fim será salvo. Então, o meu fim é diferente do fim do Júlio. Às vezes a gente acha que o fim é o dia do arrebatamento coletivo. Mas até o fim é o dia que eu vou dizer, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então eu permaneci fiel até ali. E uma das coisas que nós vamos começar a expulsar esses demônios da nossa mente, criando o movimento DST, Demônio Sem Teto, aplicando o que Paulo disse em Filipenses 4:8, que ele diz assim, quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, ou seja, para de assistir a Globo. Paulo fala,
tudo que é verdadeiro. Ontem, só abrindo um parênteses aqui, ontem eu fiz questão, né? Eu vi o comercial, falei para minha esposa, eu não gosto de assistir nada sobre tudo isso que está acontecendo, mas eu assisti aquele Profissão Repórter da Globo, que uma médica ficou no plantão lá com uma câmera em cima da cabeça, para mostrar a realidade de um hospital. Certo. Eu falei assim, eu acredito que esteja naquilo, mas tem todo o sensacionalismo da Globo para impor a cultura do pânico, né? Então, fecha parênteses, né? Eu continuo lendo aqui Filipenses 4:8, que diz assim, então, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, a preocupação de Paulo era muito a respeito da forma que Filipenses, os coríntios, os efesianos, lá, ou sempre os efesianos, né, eles pensavam. A preocupação de Paulo era, vocês precisam mudar o jeito de pensar de vocês. Que vocês passem a pensar segundo os moldes de Cristo, não segundo os padrões do mundo. Porque senão, dificilmente, vocês vão experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Se você continuar enchendo a tua mente de más notícias, de mentiras, de fake news, a tua boca vai começar a dizer isso. E a tua boca dizendo isso, o teu coração vai acreditar nisso. E aí você vai passar a viver, então, segundo aquilo que a tua mente imagina, que a tua boca declara, você passa a viver isso. E é interessante que, como eu já vivi síndrome do pânico, eu já tive síndrome do pânico, eu sei muito bem as mentiras que a nossa mente cria para tentar nos derrubar. Eu já vivi muito isso das mentiras criadas na minha própria mente para tentar me destruir. E muitas vezes nós somos os nossos maiores sabotadores. O maior inimigo a ser vencido, eu acredito que seja nós mesmos. Então nós precisamos pensar naquilo que é bom, naquilo que é de boa fama, para que então nós possamos começar a enxergar o mundo, como Paulo diz aqui em Filipenses. É interessante que a carta de Filipenses é uma das cartas mais alegres de Paulo, né? Mas é a carta que Paulo está preso. Ele está falando, alegre-se no Senhor. Olha, se tem alguma coisa que ocupe a tua mente, seja coisa boa. E Paulo está lá dentro da prisão escrevendo isso. Ou seja, o momento que nós estamos vivendo não determina quem nós somos. Exatamente. Não pode. O momento que nós estamos vivendo quanto pandemia, não pode fazer com que eu saia degladiando meu irmão, com que eu saia degladiando meu próximo. Então, eu acredito muito que a nossa mente nesses dias, se ela não for transformada, muitos vão morrer no deserto. Muitos com mentalidade de deserto vão morrer no deserto. Porque tem uma geração que saiu do Egito e não entrou em Canaã. Morreram no deserto. Por quê? Porque tentavam entrar em Canaã com uma mentalidade egípcia. Então eu acredito que eles chegavam na porta de Canaã, Deus falava, volta, dá mais uma volta. Chegava na porta de Canaã, não é? Não consegue entrar no novo, né? Se a mente está no velho, né? Não consegue acessar o que é novo, né? Quando a mente ainda está presa ao que é velho. Esse dia eu estava lendo uma matéria, pastor, que eu achei assim muito interessante, um estudo científico falando da comunicação da mente com o coração. Eu achei fantástico, porque eu lembrei na hora do que Jesus disse, né? O coração, da boca sai o que está cheio o coração. O coração alegra, formoseia o rosto. Ou seja, as nossas palavras, a nossa fisionomia, elas revelam o que está dentro do nosso coração. Então os dois se comunicam. E aí esse estudo científico veio dizendo o seguinte, que o contrário também é verdadeiro. A sua face e as suas falas também influenciam em como vai ficar o seu coração. Uau. Olha que interessante. Não, a mensagem não vem só do coração para fora, ela também vem de fora para o coração. Então, aí você entende que essa comunicação ela pode ser fortalecida e a gente não tem controle do que vem de dentro para fora. Mas do que vai de fora para dentro a gente tem. Né? Até mostrou um exercício que você pega um lápis, põe na boca e leva até o fundo da boca, sabe? Até o fundão mesmo. E deixa ele aqui atravessado aqui e põe aqui. E vai ficar com formato de sorriso, né? Isso, assim, ó. Formatão de sorriso.
né? Aham. E deixa ali, vai trabalhando. Você está meio triste. Daqui a pouco você vai tirar o lápis, você vai ficar babando, né? Aí você vai tirar o lápis ou a caneta e você vai perceber que a sua sensação de tristeza, de amargura ali, começou a mudar. Um exercício tão simples, né? Mas verdadeiro, que às vezes também a nossa postura, a nossa fisionomia, a nossa fisiologia fisionomia não tem como, né? Tem uns que, se for contar com a fisionomia, se alguns de nós for contar com a fisionomia, mas a fisiologia, sim, né? De você se colocar em pé, de você começar a se comportar como se aquilo já tivesse passado. Eu estou vivendo um momento de luta, de guerra, mas eu vou começar a me comportar como se já tivesse acabado. E vai mandando mensagem para dentro, daqui a pouco o coração entende que aquele momento que você está vivendo é temporário, que tudo aquilo ali vai acabar de repente. Uma vez perguntaram para o Pelé como que ele fazia os gols fantásticos que ele fazia. Como que você tem aquela sacada na última hora, pegar a bola daquele jeito e fazer esses gols maravilhosos? Mas eu não faço gol no campo. O gol eu crio ele lá no vestiário. No campo eu só executo. Olha só. Então ele falava que no vestiário ele deitava no banco, colocava uma toalha e ele ficava imaginando como que ele ia fazer o gol naquele dia. Olha. Então ele chegava para os parceiros dele e falava assim, eu preciso da bola nessa altura, desse jeito. Se a bola chegar dessa altura e desse jeito, já era, o gol tá feito. Então ele falava assim, os gols eu crio lá no vestiário. No campo eu só executo. E é interessante isso, porque as nossas maiores vitórias e as nossas maiores derrotas, elas se dão no campo da mente. Nós reproduzimos aquilo que nós pensamos. Né? E é interessante que quanto mais você fala mal de uma pessoa, com mais raiva você fica daquela pessoa. E o dia que você encontrar com essa pessoa, por nada, você vai desviar, você vai ser grosseiro na sua palavra, e a pessoa vai dizer assim, mas eu não falei nada, não fiz nada para você, mas na verdade você já veio construindo um monstro dentro de você. E é interessante que quando Paulo ele fala que o que tem que ocupar a nossa mente são coisas boas, isso foi o que você falou. Eu tenho que selecionar aquilo que entra para que aquilo que saia seja de qualidade. Porque se eu não seleciono o que entra, o que sai não vai ter qualidade. Então nós precisamos tomar muito cuidado quanto a isso, porque nós estamos vivendo um momento que nós nunca vivemos. Nunca. Na história da humanidade nunca se viveu o que nós estamos vivendo. Tivemos outras pandemias ao longo da história da humanidade, mas nenhuma foi tão agressiva como essa que nós estamos vivendo. E é interessante que nós estávamos à porta da saída, já na porta de saída, e agora uma nova variante, uma nova variação, nos colocou de volta para dentro. Então nós voltamos agora pior do que nós entramos a primeira vez. Não aprendemos nada e pioramos a nossa condição de ser humano. O que nós vemos nas redes sociais são pessoas agressivas xingando o prefeito, são pessoas agressivas xingando pastores. É interessante que agora há pouco eu estava vendo no Facebook, colocaram lá, eu acho que todas as igrejas deveriam transformar os seus dízimos em cestas básicas. E um monte de gente com uma mentalidade mundana e pagã bate palma. Mas é interessante que essas mesmas pessoas, elas não tiram R$1 do bolso delas para comprar cesta básica para ninguém. Essas pessoas que falam, o político tem que abrir mão de metade do seu salário, essas pessoas não compram 1 litro de óleo para doar a ninguém. Esses dias uma pessoa me falou assim, pastor, vocês não fazem obra social? Eu falei, fazemos. Nesse momento de pandemia, vocês não estão distribuindo cesta básica? Eu falei, estamos. Ele falou, mas eu não vejo. Eu falei, então aí está a diferença. Porque o que eu faço você não precisa ver. Quem precisa ver e saber é a família que está necessitada disso. Então, só hoje, no dia de hoje, a Suelen está aí, o marido dela entregou para nós hoje 6 cestas básicas, só hoje, para 6 famílias que nós nunca vimos, para 6 famílias que não são da nossa igreja, que não são do nosso convívio, mas que entraram em contato pelo WhatsApp falando, nós estamos desesperados. Então nós fizemos um pré-cadastro e nós entregamos só hoje, em um condomínio residencial, 6 cestas básicas.
Mas o que é isso? As pessoas, elas acham o quê? Que se elas não estão vendo o prefeito, o governador, ou a igreja fazendo, não está fazendo. E essa é uma mentalidade pré-pandemia. Eu acredito muito que se nós não mudarmos a nossa mentalidade nesse momento que nós estamos vivendo agora, muitos e milhares de pessoas vão morrer. É interessante que eu vejo o prefeito de Mogi, estou falando a respeito do prefeito de Mogi porque eu estou na cidade de Mogi, né? Eu vejo o prefeito de Mogi chegar na televisão, no Facebook, e falar, gente, pelo amor de Deus, entenda. E aí você vê os comentários, você quer ver o nível e a qualidade de pensamento e de entendimento das pessoas, é você entrar numa live da prefeitura ou num post do prefeito. O nível de murmuração, de apontamento, de ridicularização nos comentários. E aí, orando a respeito disso que Deus me trouxe, ou vocês mudam a mentalidade, passam a pensar de forma coletiva, porque aí eu volto ao que eu falei lá no começo, para a gente já ir caminhando até para o fim aqui. Ou vocês pensam de forma diferente, como Jesus, que ele não pensava em si, ele pensava sempre no próximo, ou nós vamos morrer, ou nós pensamos no coletivo, ou nós vamos morrer no nosso individualismo. Então, nós precisamos buscar essa mentalidade. E uma coisa que eu queria que você falasse, é que você viveu, né, nós estamos acabando aqui já, mas para a gente encerrar, você viveu um momento muito difícil na questão da sua saúde, né? Você teve problema na coluna, né? E passou todo o processo que você passou. Se hoje você estivesse naquela zona de comodismo, você acha que você teria sobrevivido a tudo aquilo? Não, não teria. Com certeza não. Com certeza não. Eu vi minha carreira profissional sendo arrancada, eu vi a minha disposição, sabe, de fazer as coisas, eu sempre fui, né, sabe, a Thaís tinha que me parar, minha esposa tinha que me segurar, porque não tinha tempo ruim. E depois dessas lesões, né, da coluna, e que puxou outra coisa, de 2012 para cá, foi só pancada física, a ponto de você perder a sua profissão, você perder a sua perspectiva de longevidade de vida, porque todo mundo tem, né? A gente tem essa perspectiva, né? Não, vou viver, quero viver até os 70, até os 80, quero ficar velhinho, de cabelo branco, ou sem cabelo, dando a mão para minha esposa, caminhando na rua. Essas coisas veio me machucando, assim, me fazendo, vamos falar assim, me jogando para baixo. Até o momento que eu tive que me ver fazendo uma faculdade aos 36 anos de idade, porque eu tinha perdido minha profissão, e, sabe, tudo novo, como se estivesse começando tudo novo, com uma grande limitação, né? Isso veio me maltratando. Quando chegou em 2019, eu tava só o bagaço, mas só o bagaço mesmo, tava o restinho do bagaço, sabe aquele bagaço que você dobra 3 vezes, põe lá para moer na cana? Era desse jeito que eu estava. Né? Então, de 2019 para frente, 2020, aí veio a pandemia em 2020, e eu tenho certeza que se não fosse Deus, se não fosse a palavra de Deus, os caminhos que Deus criou, as pessoas que Deus colocou no meu caminho, como o Senhor mesmo, e as palavras que foram usadas, eu não sei dizer qual seria, como eu estaria, né? E eu entrei agora, 2020, cheio de sonho, cheio de desejo, tal, de propósito, de vontade de fazer, sabe, sem o medo da minha vida profissional, com muitas incertezas ainda, mas sem aquele medo que me agarrava, que ficava comigo ali. Às vezes eu deitava na cama e ficava aquele negócio pesando na minha mente, pesando. Né? No final de 2020, pegamos a Covid, peguei a Covid, aí veio o negócio, sabe, multiplicou toda aquela sensação por 20, e foi pesado demais, foi muito pesado, mas com certeza não teria suportado isso sem a presença de Deus, não teria. Conheci muita gente boa, pessoas que me deram muita palavra boa, sabe, mas eu sinto assim que o Senhor segurou minha mão mesmo nesse tempo, e eu acredito, pastor, que, se o senhor me permite falar, que o nosso
o nosso trabalho como pastores, como líderes espirituais, como homens e mulheres de Deus, vai ser muito maior, mas muito maior do que a gente veio fazendo, até aqui. Porque esse número de pessoas sofrendo hoje na mente, porque uma coisa é você afetar uma coisa é você ter um problema que afeta o seu corpo, outra coisa é você ter um problema que afeta o seu corpo e sua mente. Outra coisa é você ter um problema que afeta o corpo, a mente e o recurso financeiro, que é o que nós estamos vendo no Brasil. Por quê? A pandemia veio afetando todas as áreas da nossa vida. Então eu acredito que nós vamos ter muito trabalho aí e vamos poder contribuir. Gente, eu passei por uma situação realmente que eu não sei, tenho certeza que se não fosse a palavra de Deus, se não fosse o Senhor na minha vida, eu não teria suportado. Amém. Deus abençoe. Obrigado aí pela presença, para a gente estar junto. A gente tem 1 minuto aí para encerrar. E sou muito grato ao Senhor aí por esse tempo precioso. Amém? Obrigado, Deus abençoe todos que estiveram aí conosco. Você que participou aí conosco, eu vi bastante nome. Não vou citar porque foi subindo, eu perdi um monte de gente aí, então não vou citar ninguém para a gente não perder, não ser falho com ninguém. Esse vídeo ele fica salvo no IGTV aqui do meu Instagram. Depois você pode mandar para as pessoas, você pode assistir de novo. Eu acredito que foi uma conversa muito edificante. Tá bom? Deus abençoe, que o Senhor abençoe sua casa, Júlio, sua família, pastora Thaís, aí Deus abençoe vocês, que vocês possam a cada dia estar debaixo do cuidado de Deus. Eu quero orar agradecendo ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado pela vida de cada um que esteve aqui conosco, os que vão participar depois, do Júlio, da Thaís. Que o Senhor cubra com o sangue do Cordeiro. Estamos vivendo um momento muito difícil na nossa nação, no mundo, mas cremos que o Senhor está nos guardando. Então, abençoe, Senhor. Abençoe a vida do Senhor, ó Pai, de cada um, em nome de Jesus. José, Deus abençoe, boa noite. O Senhor te honre e te abençoe. Deus abençoe. Até a próxima, irmãos, em nome de Jesus. Obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa aí, muito, muito bom. Amém. Deus abençoe. Amém. Fica na paz.